Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, você já sabe, retornando até você com a nossa nova porção da leitura dentro do projeto de incentivo e estímulo à leitura da Palavra de Deus para cutucar a nossa bênção e o milagre que precisamos, amém? Aqui trazendo a porção, mais uma vez, mais uma porção da carta do apóstolo Paulo aos crentes na cidade de Colossos. Estamos retirando diversas porções dessa carta maravilhosa, tão profunda no seu conteúdo, aonde o apóstolo Paulo fala muito detidamente a respeito da deidade de Cristo, a divindade do Salvador, que é um assunto tão necessário de se tratar, não é? Porque a gente vê um Jesus tão caricato, um Jesus que as pessoas até ousam fazer chacota dele, do nome dele, atribuir a ele coisas impensáveis para o próprio Deus que ele é, não é? Ele não apenas representa, mas ele é. Então eu gosto muito dessa carta porque ela nos coloca no nosso lugar e ela faz isso mostrando o lugar de Cristo, que é o lugar de Deus, à direita do Pai. E a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele. Portanto, Ele é Deus mesmo, né? Tem a Trindade, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles atuam conjuntamente e isto é maravilhoso, né? Então, nós estamos nessa jornada com a finalidade de aproximar as pessoas dessa verdade, que é uma verdade bíblica, é um princípio espiritual, né? Se nós sabemos com quem lidamos espiritualmente, nós nos precavemos de problemas futuros. Quando falamos sobre arrebatamento, nós falamos sobre esse futuro do qual precisamos estar prevenidos, né? Eu sempre falo de Mateus 24, onde Jesus apresenta aos discípulos dele as ocorrências que vão sinalizar o fim dos tempos, que nós pensamos, ousamos pensar que jamais acabarão, né? Mas o Senhor Jesus mostra para nós que haverá o fim dos tempos, haverá o fim de todas as coisas que nós desejamos até que sejam eternas, mas elas não são eternas. Os prédios não são eternos e foi assim que começou a conversa entre o Senhor Jesus e os discípulos em Mateus 24, não é? Quando os discípulos se achegam a ele mostrando o templo que foi construído, era riquíssimo, e o Senhor Jesus Cristo, a despeito de toda a riqueza e grandeza do templo, vira para eles e diz, não que Deus destruiria o templo. O Senhor Jesus diz que o templo seria destruído, que não ficaria ali pedra sobre pedra, ainda que fosse uma construção pomposa, rica, não é? Ali dando para nós a dimensão de que, de fato, mesmo aquelas coisas aparentemente tão concretas, aquelas coisas tão aparentemente, enfim, estabelecidas, elas deixarão de existir. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa dizer, em uma reunião da qual eu participei, ela reclamava porque algo havia dado errado na reunião e ela não admitia a possibilidade de algo ter dado errado ali e apresentou como justificativa para não dar errado o fato dela ter jejuado a semana inteira. Então, eu entendo que ali o que o Senhor Deus busca nos ensinar é, nós podemos jejuar a vida inteira, mas se aquilo que nós desejamos com o nosso jejum, por exemplo, não for da vontade de Deus, não vai prevalecer. Não é? Então, o que o Senhor Jesus queria dizer em Mateus 24 é isso, que chegarão os fins dos tempos, das coisas, não é? As coisas deixarão de existir. Os conceitos, normalmente a gente vê os conceitos deixando de existir, nem que seja apenas para algumas pessoas, não é? É a figura do amadurecimento, você na adolescência, turrão, é isso, é aquilo, e à medida que vai amadurecendo, você vai
dando de cara com outros fatos, outras coisas que fazem você imaginar e até algumas vezes sentir vergonha do que fez lá atrás, né? Então é a mesma coisa. O Senhor Jesus fala em Mateus 24 a respeito dos sinais que devemos observar para esses tempos finais. Nós nos encontramos neles, amém? E o nosso projeto visa fazer as pessoas se darem conta disso à medida que elas vão lendo a palavra de Deus, né? E nós começamos de trás para frente, assim como, né, os judeus, né, eles leem de trás para frente, algo que eu acho interessante. Nós começamos de trás para frente a partir da carta do apóstolo João, e isto não com o objetivo de imitar os judeus, mas com o objetivo de concluir a nossa leitura em Mateus, com a genealogia de Cristo. Ali é onde vamos mostrar que tudo quanto foi dito pelos escritores bíblicos, João, Pedro, o apóstolo Paulo, né, será comprovado por todos. Concluiremos que Jesus veio, ele tem uma linhagem e, enfim, vamos esperar chegar lá, não é? E vamos, obviamente, enquanto isso, passeando pela Bíblia, fazendo referências, citações de passagens bíblicas. Amém, querido, querida? E assim, continuando numa jornada maravilhosa, eu considero maravilhosa, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, saber o que o nosso Deus quer falar conosco e em que o Senhor quer nos fazer melhores. Que esse é o intuito da palavra de Deus, nos tornar melhores, não é? Deus poderia ter feito tudo, menos registrar nos papiros, não é? Ele poderia, e hoje nós simplesmente não teríamos rumo, mas o Senhor teve o amor de Pai de nos deixar os registros com os quais nós não andamos no escuro. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para os nossos caminhos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, estamos então no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. No capítulo 2 diz assim: gostaria, pois, que soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? E hoje gostaria de falar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido e minha querida, que tem acompanhado os nossos estudos, esse nosso projeto, nós esperando, obviamente, que vocês estejam crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que esses encontros estejam sendo úteis para o amadurecimento espiritual e que naquele grande dia, no dia do arrebatamento, possamos nos encontrar. Se não for nos ares, que seja lá no céu, pela minha participação na edificação da sua vida espiritual. Amém? Hoje, então, eu quero falar exatamente de algo que também tem a ver com o crescimento, com o amadurecimento espiritual, que é a nossa firmeza nos combates que são feitos contra a nossa fé, contra a nossa dedicação ao Senhor, contra a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Nós vemos aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo recomendar, falar com os irmãos, né? Já imaginando que eles viveriam alguma situação de entristecimento ou alguma situação que os impeliria para fora do evangelho, né? E ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui, né, pode-se entender claramente isso, ele dizendo, olha só, preste atenção, o corpo é de Cristo, quem manda é Cristo, é a Cristo que você tem que ouvir, é a Cristo que você tem que obedecer. E quando ele diz, né, não vos julguem, né, por comida ou bebida, nós podemos ampliar e dizer que ninguém vos julgue pela roupa que você está vestindo. Ah, que roupa feia! Ah, uma gola rolê nesse calor enorme, o brinco que você não usa, o cabelo com coque, que coisa feia, o corte que você fez no cabelo. Ah, o evangelho é muito ruim porque você ficou feia, você ficou feio carregando aquela Bíblia, né? Isso aqui nós podemos ampliar e dizer que também acontece, né? Porque também acontece. Não é apenas comida ou bebida, né? Porque quando nós dizemos que não bebemos, nós somos criticados. Quando é dito, eu, por exemplo, digo, eu não como carne de porco, né? Aí tem todo um julgamento também, né? Mas por quê? Porque o mundo tem os seus sistemas e na Bíblia está escrito que o mundo jaz no maligno. Óbvio, esses sistemas são criados e guiados por Satanás. E nós vamos ver isso
totalmente ampliado na figura do anticristo quando ele for apresentado, quando ele se apresentar, quando ele chegar, quando ele começar a claramente dar as cartas, né? Agora ele dá na sombra, né? As pessoas não veem, não percebem, e aí acham que as coisas que ele está ordenando são coisas simpáticas, boas, não vão fazer mal, não é? Mais ou menos por aí. Mas vai chegar uma hora que ele vai retirar a máscara, e retirando a máscara ele vai ser exatamente ele. E a palavra de Deus diz que ele vai operar com todo o poder da mentira de Satanás, né? Ele vai chegar, ele vai enganar, vai iludir, conforme o diabo faz, né? E aí depois que ele tiver todo mundo nas mãos, ele vai bater muito, né? Ele vai perseguir os que estiverem aqui, porque algumas pessoas eu creio que vão acordar, mas aí já não vai adiantar mais, né? A gente tem que acordar agora. Por isso Jesus se permitiu falar aos discípulos, quando eles o chamaram para falar a respeito da beleza do templo, né? Jesus não deixou passar, Jesus foi e falou com eles, não do agora, ele falou do depois, né? O depois. Olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Essas pedras lindas que vocês estão aí admirando, vão cair todas elas, vão ser derrubadas. E no ano 70 depois de Cristo, o templo de fato foi destruído, não é? E tudo mais, se formos observar o que Jesus já falou, já aconteceu, e algumas outras coisas estão acontecendo. Por isso nós sempre recomendamos, leia Mateus 24, porque ali o Senhor Jesus fala o que vocês precisam saber, o que eu preciso saber. Amém? Então, voltando aqui para a carta aos Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala isso, né? E ele diz também, olha, ninguém se faça árbitro contra vós outros, né? Como assim, Sônia, fazer-se árbitro? É de novo a figura do mundo, né? E é até um sinal do anticristo, porque um dos sinais do anticristo vai ser o autoritarismo, não é? As coisas acontecerão arbitrariamente, querendo as pessoas ou não. Você vai ser obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo, e já estamos vivendo isso, não é? Por mais que se diga que um determinado troço nos foi determinado usar e que ele está fazendo outros males, naquilo não vai parar, porque é um ato de tirania. E quanto mais sofrimento se impuser às pessoas, mais gostoso fica para quem está tiranicamente levantado contra as pessoas, não é? Talvez a gente possa dizer que é o espírito do anticristo, mas eu creio que já seja o anticristo. E eu até digo que talvez esteja nesse momento nas fases de escolha de quem será. Vamos ver quem é mais malvado, né? Eu creio um pouquinho nisso. E aí vai. Então ele diz que ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, né? E aí, com cara de anjo, te fazendo repensar como aconteceu com Eva, né? Lá no Jardim do Éden. Chegou o diabo com uma das suas caricaturas, né? Quer dizer, ele, conforme a Bíblia diz, ele se traveste de anjo de luz, ele se faz de bom, né? Então, ali ele colocou, ele se apossou da serpente e falou através da serpente. E numa voz mansinha, meiga, doce, ele colocou dúvida no coração dela quanto ao que ela havia ouvido certamente do esposo, que ouviu de Deus. Não comais do fruto daquela árvore, não toquem no fruto daquela árvore. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui dentro desse jardim, mas aquela árvore ali vocês não podem tocar. E aí, Satanás, através da serpente, induziu Eva a pensar que, na verdade, Deus estava com medo de concorrência, coisa que não é possível, né? Então, na sua vã sutileza, conforme o próprio apóstolo Paulo falou aqui nesse capítulo 2, e fazendo carinha de anjo, as pessoas
se colocam, né, diante daqueles que querem seguir a Cristo e servir a Cristo, a fim de fazer, como é que se diz, creditíveis, vamos chamar assim, aquilo que eles vão transmitir, conforme Satanás fez, né? Ele levou Eva a descrer de Deus, como consequência, a crer nele, né? Então é isso que o apóstolo está falando aqui. Não, ninguém se faça árbitro. Não deixemos que isso aconteça. Alguém que vai decidir alguma coisa por nós. Não. Ninguém pode decidir por nós. Nós decidiremos. E decidiremos debaixo da orientação de Deus, debaixo da orientação da palavra. O que a palavra diz? Eu gosto muito dos apóstolos quando eles, na coisa de pregarem o evangelho e serem presos por conta da pregação do evangelho, um dado momento o apóstolo Pedro virá e dizer, olha, a nós importa obedecer a Deus e não aos homens. Né? A Bíblia, a própria Bíblia, o próprio apóstolo Pedro recomendam que nos sujeitemos às autoridades, mas nos sujeitaremos às autoridades desde que elas não nos levem para o inferno, não nos levem para longe do nosso Deus. No livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento inclusive, tem uma história no capítulo 3 que eu acho assim, muito interessante citar aqui, que é a história de 3 príncipes. Eram Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que eles receberam na Babilônia. E eles foram os 3, e eu creio que também, ou se não foi o Daniel também, porque talvez eles estivessem em províncias diferentes, mas os 3, na mesma hora, quando Nabucodonosor instituiu a sua estátua para ser, num dado momento, depois que os instrumentos musicais fossem tocados, as pessoas se curvassem diante daquela imagem que representava a ele, aqueles foram as 3 pessoas que não se curvaram. E então falaram com Nabucodonosor e eles foram levados até o Nabucodonosor para se explicar. E eles se explicaram, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem, nós só nos curvamos diante do nosso Deus. Né? Êxodo 20, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, não se prostrarás diante delas, não as fabricarás, não as venderás, não prestarás culto a elas. É muito claro no livro de Êxodo, no capítulo 20, o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. E eles tinham muito isso na sua mente, né? E no próprio livro de Êxodo, me parece que Êxodo 13, eu amo esse versículo, onde diz, né, ali, quando seus filhos te perguntarem o porquê disso, né? E aí, o porquê disso o quê? O deles serem ensinados a guardar a palavra. Eu acho lindo, deixa eu ver se muito rapidamente eu encontro essa passagem, né? Que eu sempre amei, eu amo essa passagem, porque ela mostra o nosso dever de ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a estar com o Senhor, a ter apenas o nosso Deus como Deus, né? Ensiná-los nos caminhos eternos, para que deles eles não se desviem. Eu, sinceramente, gosto demais. Está aqui, ó, capítulo 13 de Êxodo, no versículo 8. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, né? E será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, o que nós precisamos ter em mente, né, conforme o apóstolo Pedro falou, é que nós devemos seguir e servir apenas o nosso Deus e obedecer a Ele. Nós temos que nos sujeitar às autoridades, sim, mas com moderação, né, para que a gente não seja levado para o inferno porque obedeceu loucos,
Conforme Nabucodonosor, ele ficou assim tão doido no excesso de desejo, de poder, que ele foi comer capim com os porcos, comer coisa com porco. Ele se transformou num porco, não é? E depois nós vemos que o rei Dario, o rei Ciro, o rei persa, foi lá e tomou o poder dele, porque o poder subiu a cabeça dele, né? Ele estava doidinho, né? Quer dizer, começou criando uma imagem e colocando as pessoas para adorarem aquela imagem. E aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a fazer isso, e como castigo, eles foram levados para a fornalha ligada na temperatura máxima. Mas o detalhe interessante, né, é que eles não foram chamuscados sequer com a fumaça daquele fogo muito forte, né? E em seguida, no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, nós vemos que o Daniel também foi jogado na cova com os leões. E ele foi jogado por quê? Porque ele orava. Ô Sônia, será que é verdade essa história? Sim, é verdade. Eles foram para a Babilônia, eles foram levados à força para a Babilônia, né? E óbvio, quando o inimigo leva, ele é malvado, né? Eles tinham que se sujeitar às coisas que aconteciam ali. Muitas vezes se vê que eles conseguiam mudar os fatos, né? Como o caso da rainha Esther, que os judeus seriam exterminados, e o tio dela ficou sabendo que isso aconteceria, e foi então estabelecida uma estratégia, de modo que então o rei ficou sabendo da maquinação que estava sendo feita para destruir o povo judeu. Então, várias coisas aconteceram naquele período de 70 anos, e são fatos verdadeiros. Óbvio que hoje nós temos também, né, o nosso contexto. Eles estavam exilados, né? Nós não estamos exilados, mas estamos cercados de homens sem temor de Deus. Nós não podemos esquecer isso, né? Então, aqui o apóstolo Paulo está também chamando a atenção para isso. Ninguém se faça árbitro contra vós. Vocês vão ter que parar de ler a Bíblia. Vocês vão ter que parar de pregar a palavra de Deus, né? Será que teremos a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que teremos a coragem do profeta Daniel? Será que teremos a graça e a sabedoria da Esther? Será que teremos a coragem, a intrepidez do tio da Esther? Será que teremos a vontade de refazer as coisas conforme Neemias, Esdras, né? Precisamos ter em mente isso. E a Bíblia nos serve para isso, nos lembrar daquilo que nós precisaremos fazer. Ela está sempre nos projetando para o futuro, conforme aconteceu com Jesus em Mateus 24, né? E aqui o apóstolo continua dizendo: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui ele está dizendo, né? Enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. É apenas mente carnal, não é? Gente que não tem intimidade com Deus e que não quer ter, né? É gente que segue o curso deste mundo, que está perfeitamente amoldado ao mundo, está igual ao mundo, não é? E aí o interessante é que ele diz aqui: e não retendo a cabeça. Olha que interessante, a cabeça é Cristo, né? A cabeça é Cristo, não retendo os mandamentos de Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O corpo aqui, o que é? São os homens e mulheres que estão na casa do Senhor, que estão servindo ao Senhor. É a igreja, não é? Então o ataque é a igreja. Jesus falou o quê?
as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu estou estabelecendo aqui, Pedro, com essa pedra, né? Ali ele não diz, eu estou estabelecendo você, Pedro, né? Uma distorção que criaram teologicamente para se desviar ao máximo da verdade, que é Cristo, né? Mas ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a minha igreja, a igreja de Jesus. Nós somos de Cristo, nós somos a igreja de Jesus, nós somos o corpo e ele é a cabeça, é ele que manda em nós. É ele, nenhuma pessoa que se faça juiz pode e deve mandar em nós. Temos que estar bem atentos para que isso não aconteça, porque o objetivo é nos tirar da presença do Senhor. Eu tive a oportunidade uma certa vez no meu ambiente de trabalho, conversando com um rapaz de uma certa religião, ele me apresentar a Bíblia deles, né? E ele falar comigo, se eu com toda delicadeza falei assim, meu querido, eu respeito a sua religião, mas eu gostaria de dizer para você que eu tive uma dificuldade muito grande para crer. E já que eu consegui crer, que óbvio não foi uma obra minha, mas foi do Espírito Santo que eu amo, que eu louvo, que eu adoro e que eu dou honra, que eu sigo, que eu sirvo, você me desculpa, mas eu não vou aceitar a sua intromissão na minha fé. Não vou aceitar que você me apresente um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo Jesus. Na verdade, é até um mórmon, né? Cuja doutrina advém de uma visão louca de um homem, o líder deles, de ter falado com um anjo, e esse anjo falou que todos os outros que pregavam o evangelho estavam errados e a partir daquilo ali que estava tudo certo, né? E, enfim, não estamos aqui para falar da religião dos outros, né? Nosso intuito é orientar, permitir que as pessoas, e isso eu falo a partir da minha própria experiência, né? Aqui não está uma pessoa que nunca esteve em 500 mil religiões. Aqui não está uma pessoa que não conheceu os rudimentos das religiões, os rudimentos do mundo. Estou falando daquilo que eu sei, porque eu experimentei. Amém? Então, aqui está, não retendo a cabeça. Então, essas pessoas que querem fazer julgamentos, nos submeter ao jugo delas, elas não retêm a cabeça que é Cristo. Elas não estão em Cristo, conforme os fariseus não estavam em Cristo, né? Por isso eles empetelhavam Jesus, perturbavam o trabalho dele, né? E como consequência eles não o conheceram, que na verdade todos nós devemos conhecer, ao invés de ficar brigando com teologia, né? Apresentando argumentos teológicos ou filosóficos. Nós devemos conhecer a Cristo, segui-lo e servi-lo, porque a mensagem, sabe, querido, querida, a mensagem do Evangelho é muito simples, é simples demais. As pessoas complicam, mas ela não é complicada, não. É aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida a Ele para que Ele cuide de você, pedir a Ele perdão pelos seus pecados, porque você reconheceu a sua condição de pecador, porque em razão de você ser pecador, Jesus veio à terra e foi à cruz do Calvário, e lá Ele morreu. Pelo sangue dele, o sangue do Cordeiro, Ele era o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo, e Ele fez isso. Por isso nós temos que andar nas pegadas dele, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Nós não precisamos fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo por nós. Agora é somente seguir os passos dele, estar na casa dele. Ele nunca disse que não deveríamos estar na casa do Pai. Amém? Jesus nunca falou isso. Devemos cumprir toda a lei, né? Porque ele falou que ele veio para cumprir. Né? Ele não veio para praticar baderna, ele foi certinho, tudo certinho ele fez. E ele deixou tudo para que nós fizéssemos também. Né? Ele pagou imposto, não foi isso? Ele falou sobre dízimo, e ele não falou contra o dízimo, ele não falou contra a oferta. Né? Então a gente tem que parar de dar ouvidos a essas coisas e adotar o padrão de conhecimento efetivo daquilo que nós precisamos conhecer, que é Cristo, porque é Ele que nos leva para o céu.
não são os rudimentos do mundo, não são aquelas coisas que são próprias do mundo, né? A gente não pode esperar que o mundo diga que a gente tem que ir para a igreja, a gente não pode esperar que o mundo nos diga que temos que ser santos, nós não podemos esperar que o mundo nos diga que temos que ser dizimistas, que temos que ser ofertantes, que temos que trabalhar na casa do Senhor, que temos que evangelizar, que temos que pregar, que temos que ensinar a palavra, que temos que fazer missões. Nós não podemos esperar isso do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Amém? Essa é a palavra de hoje. Em nome de Jesus Cristo, que você, de nenhuma forma, como se, conforme ele diz aqui, né, a partir do versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não é para se sujeitar às ordenanças do mundo. Amém? Continue seu caminho. Se você gosta de usar um coque na cabeça, no seu cabelo, use. Se para você usar brinco não convém, não use. Se para você uma roupa comprida, de manga comprida, é o que deixa você melhor, use a sua roupa. Não deixe ninguém se fazer árbitro contra você. Amém? Nós temos que andar com ordem e decência. Apenas isso. Ordem e decência. Não escandalizar. Procurar não escandalizar. E isso vale não só para mim, para você, que buscamos andar corretamente dentro daquilo que a Bíblia nos instrui, mas também para aqueles que acham que somos fora do padrão. Porque a graça nos permite, né? O que o apóstolo falou, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém, mesmo que eu possa fazer, não me convém fazer, né? Então a gente precisa andar debaixo da orientação da palavra de Deus, seguindo a Cristo, fazendo a obra dele, que é muito extensa. Ele mesmo falou que orássemos ao Senhor da Seara para que ele enviasse trabalhadores para a sua seara. O Senhor Jesus, quando nós o vemos na palavra de Deus, quando ele não estava curando, libertando, salvando, ele estava chamando, né? E ele está chamando pessoas para trabalharem para ele, querido, querida. Como é necessário que entendamos a palavra que ele disse a respeito da seara ser muito grande, mas faltar trabalhadores. Amém? Não vamos nos deixar guiar pelos rudimentos do mundo, não, que o mundo não é a favor de Jesus. Nunca será. Amém? Jamais ele será. Jesus já foi, desde pequenininho, colocado lá para o diabo matá-lo, acabar com ele, desde pequenininho, né? E aí ele cresceu e continuou, através das pessoas, ali o diabo espreitando, tentando derrubar, tentando jogar do precipício, depois cuspindo na cara, rasgando as suas vestes, fixando-o na cruz, batendo nele, blasfemando dele. Tudo obra de Satanás. A gente não pode duvidar que esse ser que foi expulso do céu por ter se rebelado contra Deus, que ele é bom. Não, ele se traveste de anjo de luz e ele finge humildade. Mas ele é soberbo, ele não é anjo de luz, ele é treva. E o intuito dele é que nós estejamos nas trevas e não na luz. E Jesus Cristo é a luz que ilumina todo o homem. Você quer ser iluminado por Jesus? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu louvo e engrandeço o teu nome nesta data. Apresento ao Senhor esta mensagem, a qual, ó Senhor, está sendo gravada para alcançar muitas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, a coloque diante de pessoas que estão precisando saber que o Senhor Jesus é a luz do mundo, que a tua palavra é lâmpada para os pés dela e luz para o caminho dela, que com a palavra de Deus ela vai saltar muralhas, ela vai ver coisas grandes acontecendo em favor dela e ela, o Senhor Deus, sendo uma pessoa bendita, próspera, abençoada e abençoadora nesta terra que jaz o maligno. Pai, toma a sua família nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, a saúde dessa pessoa, saúde física, mental, psicológica. Abençoa suas finanças, se ela está precisando de emprego, Deus Santo, abra-lhe uma porta, Jesus. Abençoa a sua empresa, abençoa seus familiares,
Abençoa os que estão enfermos na sua casa, que eles sejam curados, em nome de Jesus. Conceda a vida eterna a esta pessoa, Pai. Escreva o nome dela no livro da vida, perdoa os seus pecados e a instrua pelas tuas veredas santas. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém, querido, querida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e cada dia mais ansiando aprender da palavra de Deus. Fica na paz. Tchau, tchau.